Fala, meus faixas! Bem-vindos a mais um Black Belt, podcast do Grupo Aliança. Eu sou o David, tô aqui com o meu mano, o Wellington, E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio extra, o segundo, né? o segundo episódio extra. Isso aí. E antes da gente começar a soltar as pérolas dos nossos corações, a gente quer relembrar você para que agora, exatamente agora, já se inscreve no nosso canal, aqui em algum lugar da sua tela aí. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com o pessoal, porque a gente vai falar algumas coisas bem interessantes, bem relevantes das atualidades aí, as últimas novidades que vem acontecendo, que chamaram a nossa atenção. E nós estamos presentes também nos canais de áudio, Spotify, Deezer e Amazon Music. Não é isso? É isso aí. Falou tudo e mais um pouco. Muito É bom. isso. Isso aí, galera. Então a gente está aqui hoje para falar sobre alguns assuntos aí que tá rolando na internet. Como vocês sabem, a gente gosta de falar de conteúdos de alto valor aí agregado para a sua vida, para você empreender, para você se movimentar, tirar os seus sonhos aí da gaveta e colocar em prática. Mas também a gente fala sobre as experiências de vida, né? E o que é a vida, né? Aqui nessa terra, Ah, né? mano, meteu essa. O que é a O que é a vida, né? vida? Eu lembrei até lá do. Esqueci o nome Do do filho. Clóvis. Do Clóvis lá. O que é a vida, Clóvis? Brincadeira. Mas, então, tem acontecido um movimento nesses últimos anos aqui no Brasil. E, assim, a gente já sabe desse movimento há um certo tempo. Muitos convidados que vieram aqui no Black Belt, a gente conversou com eles sobre isso, mas não de uma forma mais profunda, assim, como a gente vai fazer agora. O que acontece, né? Você pode discordar, como qualquer outra coisa que você vê na internet. Né? A gente vai falar sobre um assunto aqui que talvez você possa ser a favor. Né? Então a gente aqui não está querendo ser o paladino da justiça ou algo assim do tipo, mas realmente levantar esse ponto aqui que está impactando diretamente na sociedade. Pode ser que você conheça alguém da sua família ou até mesmo você esteja nesse mundo aqui. É muito provável que conheça. Muito provável. Muito provável que conheça. A gente conversou com a doutora Elisiane, né? E Sim. a gente decidiu conversar primeiramente sobre isso, porque a gente produziu um corte dessa conversa que foi ao TikTok e tem quase 1 milhão de visualizações. E nesse 1 milhão de visualizações, em 2.500 oportunidades, as pessoas pararam lá para opinar. Então, como o Wellington falou, nós convidamos vocês a opinarem com força sobre tudo que vai ser falado aqui. A discordância, ela é bem-vinda, só não xingue a gente porque a gente é legal. É isso aí. As pessoas têm as suas opiniões, né, gente? Da mesma forma que a gente está comentando aqui, né, sobre esse assunto, a gente vai falar, mas eu acho importante a gente conversar e poder colocar os pontos e cada um, como a gente fala, né, cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu acho importante muitas pessoas saberem disso para saber onde elas estão se enfiando, né, onde elas estão colocando o pé, né? Exatamente. E esse assunto é o quê? São cassinos e jogos online e aplicativos de avião, de tigre, Qualquer coisa que se de tudo que movimente. se movimente que prometa que você vai ficar rico. Como eu falei agora há pouco para você, ô Wellington, eu queria ter feito e computado as porcentagens de comentários dessa publicação, mas a gente percebeu, você teve essa percepção também, de que as opiniões ficaram divididas quanto a esse assunto. Sim. Que a galera ou falou assim, olha, já joguei e perdi grana e não quero mais, ou teve aquela galera que falou assim, não, o que importa é você não ser ganancioso. O que importa é você fazer gestão da sua banca. Exatamente. Teve os caras aqui, eu acabei de ler um aqui. Eu assistindo isso, acabando de ganhar R$ 800 no Tigre. Então, assim, teve a galera que a gente provocou, né? Eu mesmo falei pro cara, pô, você ganhou 800 conto no Tigre? Então se aposenta, velho. Não precisa mais trabalhar, Essa né? grana toda tá valendo a pena, tipo, botar seu dinheiro pra risco, pra, tipo,
Ganhar R$ 800? Exatamente. E aí o que acontece, né? A gente viu que esse é só um dos comentários. O que a gente está querendo dizer aqui? Muitas coisas envolvem esse movimento aqui na internet sobre essas empresas. A gente pode vir aqui com os argumentos, né? Muitas pessoas falam o argumento, mas eu ganhei, o amigo meu amigo ganhou, eu consegui pagar minhas contas da casa, né? A gente tem vários desses argumentos aqui nos comentários. Mas até que ponto é válido você arriscar o seu dinheiro suado, né, nesse tipo de aposta, né? Até que ponto as pessoas elas estão dispostas, né, a realmente, literalmente contar com a sorte, que a gente sabe que existe um mecanismo chamado algoritmo, né, que ele é realmente feito para poder entender as jogadas ali dentro do sistema e fazer com que a pessoa ela se iluda, pense que vai ganhar, ganhou a primeira vez, ganhou a segunda, mas depois ela começa a arrancar o dinheiro da pessoa. Então, até que ponto vocês acham que isso é válido? Aí tem muitos comentários, provavelmente vai vir isso na mente de vocês. Joga quem quer, né? Tem um dos comentários que as pessoas falaram assim: ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa e obrigou ela a jogar. Então, eu acho interessante porque, assim, às vezes as pessoas elas são iludidas com o dinheiro fácil, porém ele não é tão simples assim, não é tão fácil. Primeiro que dinheiro, para você ganhar dinheiro, né, assim, a grande maioria das pessoas rala muito para poder ganhar um valor, para poder se sustentar. Né? E aí você vai colocar esse dinheiro em algo que é incerto, assim como muitas coisas da vida é incerta, a gente sabe. Mas a gente vê pelo tanto de movimento que teve nesse corte e nesse assunto que ficou muito próximo ali, nivelado quase por empate, mas a maioria ainda concorda que é algo ruim de se fazer. Sim. E eu vou bater na tecla que eu falei pra você e falei pra um monte de gente naquela publicação. A casa, ela sempre vai vencer. Exatamente. Sempre. Você citou o algoritmo. O algoritmo, ele é muito mais inteligente do que você que tá jogando. E a pessoa, ela acha que naquele golpe de sorte que ela deu, entre aspas, ela ganhou e tudo bem. Mas só que esse movimento, principalmente dentro desses comentários dessa publicação, mostra como as pessoas não estão nem aí para todo mundo que tá perdendo se ela estiver ganhando. Exatamente. Não é? Eu vi isso muito aqui. Mas eu tô ganhando, eu tô pagando as minhas contas. E eu coloquei até pra. Foi uma mulher que falou isso. Eu falei assim: até que ponto você vai depender do cassino pra sobreviver? Que vai chegar uma hora que você não vai dar sorte. Daí vai ser o Exatamente. quê? Foi Deus que olhou pra você e te amaldiçoou? Não foi. Deu Foi a tudo consequência. certo. Você mexeu com um negócio que tava fora da sua alçada. Esse negócio não é feito pra você ganhar. Tanto que se você fuçar dentro de algumas plataformas, tá escrito assim: taxa de probabilidade. Como é que tá falando? Taxa de probabilidade de. Putz, eu precisava lembrar da palavra, cara. De acerto, de positivo, alguma coisa assim. É um negócio assim, mas assim, provavelmente justo. A Hum, taxa de provavelmente ser justo. Tipo, como como assim? assim, mano? Taxa de É, provavelmente ser justo. Daí você vai lá, pega e financia a parada. aí entra naquela questão, né? Muita gente também argumentou, mas é um jogo, né? Aí a pessoa falou assim, ó, a gente joga por diversão. Cara, diversão perigosa, cara. Assim, É. na minha opinião, é muito perigosa. Que nem a gente viu essa semana que passou aí. Um rapaz, eu não lembro o estado, mas ele colocou lá a foto dele, o jogo que ele jogava. Infelizmente, né? Acho que ele se suicidou porque ele pegou dinheiro com a agiota e não conseguiu pagar. Então, é um nível que a pessoa chega eu acho que a palavra seria certa, a alucinação. Ela fica alucinada com a situação e começa a jogar desesperadamente, ou porque ganhou e quer ganhar mais, ou porque perdeu e quer recuperar. E aí, como é que você para você mesmo?
né? E porque isso se torna um vício. A gente sabe que tem vários tipos de vício, né? Tem pessoas que têm vícios em, sei lá, drogas ilícitas ou vício em outras coisas. Isso também é um vício, né? E várias pessoas eu perguntei também, tá, você ganhou tanto valor e você consegue agora, depois que você ganhou, sei lá, R$ 500, você consegue parar? Você consegue seguir a sua vida, tirou seu dinheiro lá e você consegue seguir a sua vida sem jogar mais? Então muitos falam, eu consigo, eu só jogo de vez em quando. E tem uns que jogam até acabar o dinheiro, ou até recuperar o dinheiro, ou até pegar emprestado o dinheiro que não tem, entendeu? Então, assim, isso é um alerta, né? Essa é a nossa opinião, você tem a sua, você que está assistindo a gente aqui. Mas, ao meu ver, é muito mais penoso, né? Você colocar o seu dinheiro nesse tipo de jogo, ao invés do que você estudar sobre, por exemplo, o mercado financeiro, que realmente é um lugar que você pode investir o seu dinheiro. Também lá não está livre de perdas, tá bom? A gente sabe que também tem gente que faz muita loucura, mas também é um negócio que é mais palpável. Mas tem E investimento que é em cima do país, cara. também tem isso, Tem né? investimento que ele só dá errado Se se o o país país quebrar. quebrar. Qual É, é a probabilidade, será, que é maior? Do país quebrar ou do tigre te dar um dinheiro? é verdade. Tá ligado? Acho que o Tigre vai arrancar tudo, Não, né? meu. E outra, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o problema maior é a pessoa ganhar. Quando ela É verdade. perde, ela tem um sentimento ruim. E isso pro cérebro não é bom. Quando ela consegue ganhar uma, consegue ganhar duas, consegue ganhar três, e às vezes esse valor ele vai aumentando, a descarga de dopamina no cérebro faz com que essa área responsável pela recompensa, o prazer, ela se torne viciada. Daí quando isso acontece, é o que a gente tava falando com a galera lá. Quando isso chega a acontecer, aí é que tá o problema. Porque você não vai conseguir entender que você vai perder e vai perder e vai perder. Na cabeça da pessoa se torna assim: não, eu tô perdendo agora, mas eu vou ganhar. Eu posso ganhar, eu já ganhei, Que eu já ganhei, né? É verdade. eu já ganhei, eu vou ganhar. Não, pô, põe mais R$ 500 aí, pô. Põe seu cartão de crédito lá. Nossa, é tenso. Tem estabelecimentos aí que funcionam com o cartão de crédito também. Fora Exatamente. que a gente ainda não comentou dos cassinos que são abertos, que tem milhares agora. Não sei milhares, né? Mas tem pra caramba. É só você ver jogo de futebol. Você olha em volta do campo ali, é só o que tem de propaganda. Esses Patrocinadores, né? locais, eles não são registrados no Brasil. Paraíso fiscal, né? Eles não são registrados aqui. São em ilhas do Caribe, são em algum país da Europa. E a probabilidade de muitos deles receberem o seu dinheiro e não te pagarem é enorme. E para você cobrar esse dinheiro deles, não faz nem sentido. Não tem como Porque você recorrer. vai gastar muito mais do que o próprio dinheiro que você colocou lá. Então, para os caras é um negócio maravilhoso. Eu consigo entrar naquele país, pagar para alguns, pegar o dinheiro de alguns, cancelar a conta. Lembra da mulher falando? Nossa, é Ah, verdade. cancelou conta. Meu marido ganhou, sei lá, 60 mil. E Quando bloqueou. foi ver lá, bloqueou, não conseguiu sacar. É por quê? Exatamente. Foi o escolhido da vez. Então, assim, a gente se vê que é praticamente uma roleta russa, literalmente, né? A maioria Sim. sempre vai perder. O ganho é esporádico, geralmente é no começo, né, que as pessoas ganham e depois elas já ficam viciadas, a descarga de dopamina vem no cérebro, que nem você falou. E aí entra na questão que a gente estava falando dos influencers, né? Então, quando a gente começou esse projeto aqui, né, o David me convidou para participar do Black Belt, a gente falou, tá, o que que a gente vai falar para as pessoas, né? O que que a gente vai levar de conteúdo para as pessoas? Então, a gente pensava sempre em trazer um conteúdo que fosse bom, né? Então, querendo ou não, a gente está influenciando alguém. Você que está assistindo aqui, de qualquer forma, né? O que a gente fala influencia de certa forma. Pode ser você concorde assim, ou pode ser que você concorde ou não, né? Então, hoje, né, a gente vê que teve muitos influencers, ainda tem, né, que se associaram a esse tipo de jogo, né? E aí vem aquela pergunta, será que realmente vale tudo para ganhar o dinheiro?
Será que realmente é plausível você associar a sua imagem? Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, querendo ou não, você já se tornou público, você está na internet ali, você tem um nicho, você fala de beleza, você fala de investimento, ou você fala de qualquer outro tipo de coisa. Aí você está lá, e aí você se associa a isso. E aí você vende a ideia para o seu seguidor que aquilo ali é bom. Você está influenciando ele falando, olha, você me segue aqui, eu falo sobre esses assuntos, mas olha esse negocinho aqui que está brilhando na sua frente. Aí você mostra o celular para essa pessoa e fala assim, ó, você pode ganhar 500, você pode ganhar 20, 200 reais. Que aí na mente da pessoa fala assim, nossa, se eu ganhar 200 reais eu consigo pagar a minha conta. Sim. Esse influenciador está fazendo com que as pessoas, que às vezes é assalariada a grande maioria, pegue o dinheiro da conta, coloque lá, jogue e perca o dinheiro da conta. Que a gente viu que a menina ela tinha um valor da conta dela de pagar aluguel, pagar outras coisas, e ela perdeu R$ 1.800. Então, até que ponto isso vai continuar acontecendo, né? Você que segue esse tipo de pessoa, esses valores que você está buscando mesmo, tipo, se você joga, tá tudo certo. Você vai comentar aqui embaixo, ah, eu jogo, então tá tudo certo. Mas e as pessoas que às vezes realmente acreditou naquela influência que aquilo ali era possível? Então a gente está falando aqui desse vídeo agora, falando, olha, não é bem assim o que ele te falou naquele vídeo. Né? Então aí é que tá, né? A gente está aqui para abrir o olho das pessoas, as pessoas vão pegar esse conteúdo aqui e vão decidir. Elas vão continuar seguindo aquela influência, esse tipo de propaganda, esse tipo de caminho de dinheiro fácil, ou elas vão ver que realmente aquilo ali foi um equívoco, né? Equívoco e aí vão seguir as suas vidas e vão deixar de jogar. Eu espero que a quem chegar esse conteúdo, que a pessoa pelo menos repense. Que esse conteúdo sirva pelo menos pra pessoa, tipo, parar um segundo e falar assim, não, peraí, será que isso faz sentido? Porque o que a gente mais viu foi gente iludida. E a gente falou muito lá, a gente bateu muito em outra tecla, que é o quê? Você que tá ganhando, você é uma minoria. Uma, é uma grande Uma, minoria, que uma loucura, né? grande minoria, né? É meio desconexo o negócio, mas É, é mais ou menos isso. Você tá ganhando, você não é a maioria das pessoas. O cassino ele foi criado para tirar dinheiro do seu bolso. E só. É um exatamente. negócio. O cara não é legal, o cara não financia a conta de ninguém, o cara não quer saber do seu aluguel, não quer saber da sua renda extra que os caras falam. Vende como investimento. Pô, investimento é sacanagem, né? Sacanagem mesmo. Sem Investimento é condições. sacanagem. Então, assim, além de repensar sobre continuar ou não jogando, repense também sobre o tipo de conteúdo que você está consumindo. Exatamente. Então, o tipo de conteúdo, né, ele vai, querendo ou não, ficar ali no seu algoritmo do TikTok, no algoritmo do Instagram, no algoritmo do YouTube. Então, tudo é algoritmo, né? Então, tenta olhar para dentro, né, tipo, da sua vida, ver realmente o seu círculo de pessoas que você anda, e ver se realmente essas pessoas estão te induzindo a tomar essas decisões, né? Esse tipo de conteúdo que você tá acompanhando, que tipo de decisões você está tomando por causa desses jogos, né? O que que você está deixando de usufruir na sua vida? A gente falou assim, muitas pessoas que perderam e aprenderam com a perda, né? Acho que é, sei Acho lá. que é. É perca ou perda? Fala aí. Não, e aí essas pessoas elas perderam, mas elas aprenderam. Ela falou, nunca mais eu vou fazer isso. A gente falou, ó, tomara que você consiga dar a volta por cima. Pô, pega esse dinheiro, investe no seu negócio, começa um negócio do zero, né? Mesmo que seja pouquinho ali, ou junta esse dinheiro para você fazer um curso, ou a sua faculdade, alguma coisa que você queira, né? E invista em você, né? E as pessoas falam assim: "Ah, mas é um negócio para eu me descontrair". Cara, tem tanta coisa para descontrair. E assim, novamente eu bato na tecla. Você faz o que você quiser, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer para descontrair, que não precisa você colocar o seu dinheiro nesse tipo de jogo. E aí entra uma outra questão também, para a gente finalizar aí para outro assunto. Aí muitas pessoas justificando também, eu jogo no futebol, né? No bet lá, tal,
futebol, apostas esportivas em futebol. E aí eu fiz a seguinte pergunta para um cidadão que comentou lá, tá? Perguntei assim para ele, então tá tudo bem para você se mais jogadores de futebol profissional continuarem se envolvendo em esquema de apostas e você ganhando o seu dinheiro, então tá tudo certo. Isso aí vai fazer bem pro esporte, isso aí vai fazer bem para quem acompanha o futebol se você estiver ganhando, tá tudo certo então. Então as pessoas elas não pensam, né? Então a gente sabe que foi só a ponta do iceberg e alguns jogadores que foram descobertos. Eles erraram, eles podem, né? Assim, não sei como é que vai funcionar lá, se eles vão ser expulsos do esporte. Teve tudo. alguns, teve acho que dois ou três, o meu querido do futebol, não foi? Uns 3, eu acho. Foram banidos. Foram banidos, né? E o resto pegou, tipo, 1 ano. Não tô falando assim 2. que os caras não podem mudar. Claro, agora com certeza, né? Eles foram descobertos, mas ficou de aprendizado para as outras pessoas, né? Os outros jogadores. Então, imagina se mais jogadores continuam fazendo isso, entregando jogos, cavando faltas e pênaltis e cartões amarelos. E como é que vai ficar o futebol, né? O futebol que todo mundo acompanha, que muitas pessoas gostam. Se você não gosta, tá tudo certo, mas tem muita gente que gosta. E aí, como é que fica? Então, aí eu falei pro cara, então pra você, se o cara continuar fazendo isso, lascando a vida de um monte de gente que torce lá o coração. Tá dando pra confiar nem no VAR, né, ué? Essa daí. Ele tava falando disso por causa do Corinthians. Vejam aí, Corinthians e Grêmio ontem. Ai, meu pai. Enfim. Quando você tiver visto isso aqui, o jogo já acabou, mas foi o pênalti lá também pra gente. É o 4x4 do Corinthians e do Grêmio. Dá um confere lá depois. Mas foi pênalti, viu? Realmente foi pênalti. Mas, e aí? Como é que vai ficar? O cara pode continuar ganhando só porque é esporte lá, futebol, tá tudo certo, né? Então, são coisas para repensar. Então, esse ponto aqui, gente, é para reflexão. Essa é só a nossa opinião. Você tem a sua. Você pode pegar esse conteúdo aqui. Se não serve para você, tá tudo certo. Se você concorda também, tá tudo certo. Se você não concorda também, tá tudo certo. Mas é uma questão para você prestar atenção e realmente tomar as decisões que você precisa. Caso você jogue, precisa parar. E se você nunca jogou, que nem comece, né? E pra quem vai falar, que eu já vi lá a gente falando também, lá no TikTok. Ah, mas da Loteria Federal vocês não falam nada. Falo sim. Eu também acho que não funciona muito legal aquele negócio. Eu vi lá. Nunca cruzei com quem ganhou. O único cara que eu vi que ganhou foi aquele cara lá que ficou morando no mesmo bairro lá e mataram ele pra pegar o dinheiro. E um que acho que até o Luan Onofre. Salve, meu querido. Salve, Tuba. Tubarão da Bolsa. O Luan Onofre, esses dias, ele postou um vídeo do cara que ganhou na loteria. Ele viveu 1 ano dentro do hotel 5 estrelas e gastou sim, lá dinheiro na Bahia, né? Então, tem isso também. Mas é aquilo, a probabilidade que você falou até pra mulher, né? É uma entre 50 milhões É ou mais até fácil mais. virar astronauta. Verdade. É. Mais fácil virar astronauta, né? Então, assim, pensa bem, né? A gente sabe que cada um faz o que você quiser da sua vida, mas a gente, como tá aqui no Black Belt, a gente tem a nossa opinião, a gente tenta trazer conteúdo que vai realmente agregar na sua vida. Se você não concorda, a gente respeita, mas essa é a nossa opinião sobre esses assuntos, tá bom? E aí agora a gente tava falando sobre um outro movimento acontecendo aqui na internet, né? Que é o movimento dos NPCs. Por que você tá rindo? Eu não vou imitar, eu ia imitar, mas deixa Não, quieto. mas assim, é um movimento bem complicado de até expressar em palavras. Eu não consigo. Eu falei pra você. Você Tá. vai levantar o assunto. Vai ser Fala, bem e aí, rápido. Deide, o que você acha? Putz, cara. Então, assim, a gente sabe que as redes sociais elas são feitas para criação de conteúdo. Então, está acontecendo um movimento agora na internet, para você que não sabe, de pessoas se passando por uma sigla chamada NPC, Non-Playable Character, personagem não jogável. Se você já jogou videogame ou já viu alguém jogando, ou seja, você tem ali o seu avatar, né, aquele que você comanda no jogo, e tem aqueles outros que estão em volta, né, que geralmente não tem nenhuma ação, ou você usa ele para fazer alguma missão,
são outros avatares ali dentro do jogo que você não tem uma interação controlável. Então tem pessoas no TikTok hoje ganhando dinheiro simulando esses avatares que não têm controle, né? Então eles ficam fazendo um movimento bem peculiar, Repetitivo, repetitivo, meio que fosse um robô, e as pessoas elas fazem lives com isso e elas acabam ganhando dinheiro. Ou seja, ela fica na frente da câmera do celular, elas fazem esse movimento de robô, então a cada presentinho que essas pessoas elas ganham dentro da live, elas ganham o presente, um valor, né, 0,01 centavo de dólar, e aí a pessoa ela faz uma reação, né, com essa live. Eu sei que eu vou fazer um corte disso aqui, eu não vou imitar aqui, claro. Se fosse você, eu não imitaria, não vou fazer isso. Então eu vou colocar aqui para vocês verem como que funciona, mas na edição depois. Mas assim, até que ponto você, como criador de conteúdo, se submeteria a uma coisa dessas para ganhar dinheiro? Então eu vi um rapaz, eu esqueci o nome dele, no YouTube, ele falando assim, você como criador de conteúdo, você tem que pensar que assim, no momento que você está agora, é uma fase da sua vida. Daqui a 10, 15 anos, será que esse conteúdo que você produziu na internet ainda vai trazer uma coisa boa, um sentimento bom ou um sentimento ruim? Né? Então você precisa repensar mais ou menos o que você faz na internet, né? Porque a gente sabe que esse é um movimento muito rápido. Aconteceu agora, está acontecendo nesse instante várias lives desse tipo de NPC. E as pessoas estão fazendo a live e estão ganhando dinheiro. Eu, particularmente... exatamente. E aí um TikToker bem famoso, o Felca... E aí, Felca, beleza? Ele fez uma live disso, né? Falando... sendo um NPC e tudo, mas o conteúdo dele, ele meio que aborda... Pode falar se você puder, viu? Meio que ele aborda alguns pontos da internet que ele meio tira... Ele é meio sátira, né? Ele satiriza. Ele não fez porque ele, tipo, vive daquilo. Isso. Ele fez pra zoar. A gente tá pedindo ajuda aqui pro nosso amigo Alex, que é aqui da... Isso. Ah, o cara da base... Ah, da base da Virgínia eu vi. Isso. Você viu? Que ele passou... Então, assim, ele faz as sátiras. Eu acho interessante esse conteúdo dele, né? Porque ele meio que mostra a realidade, gente. É uma sátira, né? Uma sátira, mas assim, é uma coisa inteligente que prende a atenção. Da mesma forma que ele ajuda ali a pessoal, ele ganha o dinheiro dele, claro. Então, até que ponto você faria um conteúdo desse para ganhar só o dinheiro? Será que realmente tudo vale só pelo dinheiro? Tem gente que pensa diferente, a gente respeita, tá tudo certo. Eu, particularmente, não faria isso. E que nem eu vi o vídeo do rapaz falando, a longo prazo, isso talvez traria um sentimento de, talvez, poxa, mano, acho que naquela época lá eu dei uma viajada naquele vídeo, né? Tipo, eu poderia ter feito algo diferente, talvez eu poderia ter resfriado ali, porque querendo ou não, meus amigos, a idade vai chegar e aí você vai começar a pensar assim nas suas ações, né? O que você faz da sua vida, né? E aí, quando você pensa na internet, tem vídeos que são ressuscitados. Tem vídeos que são eternos. São vídeos que são eternos, né? Então você precisa parar pra pensar. Vídeos do Restart. É verdade. Né? Os caras voltaram. E agora, olha só. Assim, a gente ouvia por tabela, né? Não era o tipo de música que eu ouvia, mas... Não tocava não lá na pedreira, mano? Restartzinho? Tocava, pô. Tocava Restart. Depois do Racionais? Depois do Racionais. Mas assim, os caras voltaram aí e tal. Agora, eu vi muito comentário, né, falando que, pô, os caras tão felizes que eles voltaram porque o nível de música hoje tá tão cruel que todo mundo ficou feliz porque os caras voltaram. Não é verdade? Você não pode falar, vocês que estão aqui acompanhando a gente. O pessoal aqui tá indo junto com a gente. Olha o nível que a gente chegou. Chutou o balde, hein, mano? Então, assim, gente, cada um tem um gosto e tá tudo certo. Isso aqui é só a minha opinião. Essa é a opinião do David também. Ele não falou muito sobre esse assunto, mas... Cara, o que eu tenho pra falar sobre isso é o que eu falei pra você no carro. A gente acredita no arbítrio. Exato. Você tem o seu poder de escolha. Você tá produzindo esse tipo de conteúdo, eu acho ridículo.
Muita gente acha ridículo. É se expor ao ridículo por dinheiro, Sim. né? A verdade é essa. Não, é que eu ri que foi engraçado esse você falou. É ridículo, mano. É ridículo. Daí, você tem o direito de fazer se você quiser, tudo bem. Até porque, como eu falei pra você, tem gente que tá ganhando um dinheiro e não tá se importando com o futuro da E tá internet. ajudando na família dele, Não tá né? se Esse é importando com o. o futuro. Tá ajudando, tá entrando um troco ali. Ok, legal. Faça. Vai deixar a rede social uma porcaria de ser navegada? Vai, porque aquele negócio não tem condição de ver, velho. Se você não viu, eu recomendo que se você não quiser se contorcer de vergonha alheia, não veja. Mas se você tiver curiosidade, entra lá e vê. É zoado. Entendeu? Se a pessoa não tá nem aí pro futuro da sua credibilidade e da internet, tudo bem. O ecossistema do negócio tá ficando meio complicado. Exato. Aí entra também no que a gente estava falando agora há pouco. Até onde que as pessoas estão dispostas a se jogar em situações por conta de grana, né? A gente, claro, vive num país que está muito complicado de falar de grana. Tem muita gente vendendo que é só você juntar um dinheirinho ali todo mês e aplicar. E eu entendo que é possível, mas na grande maioria é bem complicado. Eu entendo isso. Investir não é simples. Consumir conteúdo de qualidade não é simples. Sentar para ler, para estudar, não é simples. Então, as coisas realmente substanciais da vida, elas requerem, assim, um esforço e muitas vezes uma galera ou não quer pagar o preço, tem gente que não quer pagar o preço mesmo, e tem gente que simplesmente não pode pagar esse preço. É uma realidade. Mas só que, né, pô, NPC, para finalizar, É é complicado. difícil. É E é bem isso. difícil. E eu vi um vídeo esses dias. Acho que era um professor. Ele falou assim que ele tinha uma sala, uma classe, ele precisava que ele fez uma pergunta, falou, não fez uma pergunta, ele se direcionou aos alunos, e falou assim: façam qualquer pergunta para mim sobre um assunto determinado lá. E aí o que o aluno perguntou para ele? Professor, por que que o Palmeiras não tem mundial? O cara perguntou, ele é um professor assim, ele tinha uma capacidade muito grande de explicar sobre o assunto. Eu peço perdão só que eu não lembro exatamente o contexto do texto, mas assim. E aí no final ele dá uma direção na fala dele, mais ou menos isso. Hoje a gente tem literalmente acesso a uma grande vastidão de informação, só que a gente ainda não parou para pensar que a gente tem essa informação tão perto da gente que a gente só consome conteúdos rasos. A gente não consegue se aprofundar. E aí ele fala que você tem, por exemplo, hoje o ChatGPT e várias outras tecnologias para te ajudar a aprofundar em vários assuntos e você ficar realmente muito bom naquilo. E você usa essa pergunta, por exemplo, para fazer uma pergunta dessa para um professor, né? Falar, por que o Palmeiras não tem mundial? Aí ele fala assim, esse é o tipo de pergunta que eu tenho que aguentar dentro de sala de aula. Então aí entra na questão, né? Chegou. Beleza. As vozes do além tá nos ajudando aqui, gente. A voz Então, da consciência. O então professor era palmeirense. talvez sim. Acabou. Desculpa aí, zoar o Mas raciocínio. assim. Não, mas assim, cara, é muito difícil. E a gente vê essa dificuldade até entre nós mesmos, né? Às vezes, de aprofundar em vários assuntos, porque tudo brilha, né? Tudo chama atenção. E a gente começa a consumir um conteúdo, começa a estudar algo, e ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo que também são interessantes. E Essa acaba que você não se aprofunda. é a guerra da atualidade. É a guerra Chamar da atenção. atenção, né? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até aqui. Eu espero que vocês possam refletir um pouco junto com a gente aqui, com tudo que a gente falou. E conseguir, sei lá, tomar um rumo na vida ou parar de jogar. Tomar um rumo na vida. Tomar um. Em resumo. Mas parar de jogar ou, sei lá, procurar melhores conteúdos na internet e conseguir, sei lá, agregar algo na sua vida que faça a sua vida mudar para melhor, não para pior. A gente aqui, a gente tá aprendendo todo dia a produzir esse tipo de conteúdo que seja relevante. Nós ainda não somos os melhores. Mas só que, para e pensa só
em alguém que está tentando te alertar ou alguém que está tentando te colocar no buraco. Entendeu? Só colocar esse peso na balança, você vai ver o que é mais relevante para sua vida, né? Exatamente. Então, se inscreve no canal, Isso aí. compartilha esse episódio com aquele amigo que precisa ouvir sobre esses assuntos, né? Sobre jogos, precisa parar de jogar ou algo do tipo, ou o tipo de conteúdo que a pessoa precisa melhorar o consumo. E a gente se vê no próximo episódio, né? É isso aí. Valeu, até a próxima. Grande abraço.